Olá, alunos do sexto ano A da Escola Municipal João Salto. Eu sou Keila, professora de ciências de vocês, e hoje nós vamos trabalhar a apostila de ciências, livro 2, capítulo 13, o último capítulo da apostila 2, sistema nervoso, que vai das páginas 57 a 65. Na página 58, vocês vão ver aí sobre o sistema nervoso, seguindo na apostila e no slide. Então, eu coloquei que o sistema nervoso ele é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes, dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que se adaptem a essas condições. Também na apostila, ela coloca que nós sofremos, transforma estímulos recebidos no meio externo em sensações e permite que elas sejam interpretadas e armazenadas, além de elaborar respostas e transmitidas aos músculos e ao próprio sistema endócrino. Aí ele coloca para nós a morfologia, na página 58, que é a divisão aí do sistema nervoso humano. Então, ele é dividido em sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinal, sistema nervoso periférico, que são os nervos encefálicos e os nervos espinais, e o sistema nervoso autônomo, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Nesse slide eu coloco para vocês o sistema nervoso central, que é o primeiro que nós vamos começar a falar. O encéfalo, então, seria aí o cérebro, mais o cerebelo, mais o tronco encefálico. Aí vocês têm a divisão, Então, percebam que vocês têm o tálamo, o hipotálamo, que nós vamos falar, o cerebelo, a medula espinal, para vocês irem acompanhando, depois o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, Então, isso aí faz parte do sistema nervoso central, que nós vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. Então, ainda na página 58, nós vamos falar sobre a questão do encéfalo, que é o sistema nervoso central. O primeiro deles é o cérebro. Então, eu coloquei para vocês que constitui cerca de 90%, da massa encefálica. Sua superfície é bastante pregueada, com aumento da superfície, dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito, e duas partes. O córtex, que é externo, que é a substância cinzenta que a gente chama, e a região interna, que é a substância branca dos dendritos e dos axônios, dos neurônios, tá? Então, isso só para vocês irem sabendo, as informações sobre o cérebro. Depois eu coloco também as funções, funções de sensações, atos conscientes e voluntários dos movimentos, pensamento, memória, inteligência, aprendizagem, sentidos e a questão do equilíbrio, tá? Então, tudo isso daí tá dentro da função do cérebro. Dando continuidade na apostila, na página 58 e no slide anterior que eu passei para vocês, tem sobre o sistema nervoso, a sua divisão, sua localização. Na página 58 vocês têm o hipotálamo, que nós vamos dar continuidade, e o tálamo, que faz parte do encéfalo, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Então, o tálamo e o hipotálamo são presentes na região inferior do cérebro. Qual é a função aí, do tálamo? Reorganização dos estímulos nervosos e a percepção sensorial da consciência, Transmite ao cérebro impulsos nervosos colhidos pelos órgãos dos sentidos. E o hipotálamo? É regulador da temperatura, da homeostase corporal, temperatura, como eu falei, apetite, balanço hídrico, controla a hipófise e outras glândulas que nós temos. Então, ele controla principalmente, como eu já falei, a pressão sanguínea, sudorese, produção de suor, sede, fome, sono, raiva, temperatura corpórea, como nós já falamos, tá? Então, tudo isso é a função do hipotálamo, mantendo aí constante a temperatura do nosso corpo. Nesse próximo slide, na página 59, nós vamos dar continuidade do sistema nervoso central, tá?
do encéfalo com o cerebelo e com o bulbo. Então, o cerebelo é responsável pelo equilíbrio do corpo, tônus e vigor muscular, orientação espacial, coordenação dos movimentos. Então, vocês estão vendo aí no esqueminha, né, onde fica, tá, o cerebelo. E ele coordena, como eu falei para vocês, né, os movimentos do corpo, recebe estímulos nervosos dos músculos e órgãos do equilíbrio, tá? Desenvolvimento nos animais com habilidades para nadar, correr, saltar, voar, tá? Então tá tudo aí dentro do cerebelo. O próximo que vocês vão ver aí é a questão do bulbo, tá? Então, o bulbo, ele é para gente aí o controle dos batimentos cardíacos, controle dos movimentos respiratórios e o controle da deglutição, do ato de engolir, tá? Então, tudo isso daí faz parte da função do bulbo, do controle da digestão, movimentos respiratórios, batimentos cardíacos, como eu falei para vocês. E a localização também vocês estão vendo aí no esqueminha que eu deixei para vocês, tá? Dando continuidade no slide, agora nós vamos falar sobre a medula espinal, ainda fazendo parte do sistema nervoso central. Então, a medula espinal, ela é um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral, como vocês estão vendo no esquema, o cérebro e a medula espinal. Aloja-se dentro, né, das perfurações das vértebras, tá? A medula espinhal, como vocês estão vendo aí no esquema que eu coloquei ao lado. E da medula espinal partem 31 pares de nervos raquidianos, tá? Então, essa as características que nós temos aí da medula espinal. Aí, nós temos também a função da medula espinal. Qual é a função dela? É receber as informações de diversas partes do corpo e a enviar para o encéfalo e vice-versa. E também ela é responsável pelos atos reflexo medular. Então, a medula ela é sede dos atos reflexos, além de constituir um caminho de mão dupla, né, para os impulsos nervosos que transmita entre o encéfalo e o meio externo, como nós falamos aí sobre a questão de receber estímulo, né, e dar resposta ao meio que eu falei para vocês no início do nosso slide, tá? Ainda no sistema nervoso central, né, na página 60, além da proteção óssea oferecida pela caixa craniana e pela coluna vertebral, o encéfalo e a medula, eles são envoltos por membranas que são as meninges, tá? Como vocês estão vendo no esquema do slide e também na apostila, também nós temos um esqueminha das 3 meninges. Então, são 3 delicadas membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central. Então, vocês podem ver aí, a interna é a pia mater, a mediana é aracnoide e a externa ela é a dura mater, tá? Entre a pia mater e a aracnoide há um líquido, tá? Chamado cérebro espinal, tá? Um fluido transparente que ele age como um amortecedor contra choques mecânicos, tanto na medula espinal quanto no encéfalo que vocês estão vendo aí no desenho que eu coloquei para vocês. E quando nós falamos sobre a questão de meningite, tá? É uma inflamação dessas meninges devido ao desenvolvimento de micro-organismos nesse líquido, né? Nesse líquor, tá? Essa doença não é letal quando tratada de imediato, mas pode deixar graves sequelas, então tem que tratar o quanto antes. E pode ser causada principalmente aí pela bactéria e vírus, tá? Então, pela bactéria aí do tipo meningococcus, tá? Dando continuidade ao sistema nervoso, agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico, a segunda divisão que nós temos aí. Então, o sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos, gânglios nervosos,
Vocês estão vendo no esqueminha os gânglios nervosos, terminações nervosas, que são os receptores para dor, tato, frio, pressão, calor, paladar, porque nós falamos sobre a questão do estímulo recebido do ambiente, que ele tem uma resposta para tudo isso, tá? Os nervos são fios finos formados por vários axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo e transmitem mensagem de várias partes do nosso corpo para o sistema nervoso central ou desses para as regiões corporais nossas. Então, o sistema nervoso periférico, ele é responsável por conduzir informações, levar as informações captadas de várias partes do nosso corpo até o sistema nervoso central e transmitir as respostas até os órgãos adequados. Com isso, realiza o transporte de informações. Ele é formado por nervos cranianos, como eu acabei de falar para vocês, que saem do encéfalo, e pelos nervos espinais, que saem da medula espinal. E o sistema nervoso periférico, ele está dividido em sistema nervoso somático, ou sistema nervoso autônomo ou visceral, que nós vamos ver agora. Então, se for o sistema nervoso voluntário, ele é somático. Quais são as ações conscientes que nós realizamos a partir do sistema nervoso periférico que leva essas informações e nós temos a resposta? O andar, o falar, o pensar, o movimentar um braço, tudo isso, na verdade, são atos voluntários. Ele é chamado de somático para nós, tá? É parte voluntária que controla os músculos esqueléticos. E se for o sistema nervoso autônomo, né? Ele é visceral, tá? Então é a parte nossa involuntária, nossa parte inconsciente, controle da digestão, batimentos cardíacos, tá? Então tudo isso nós não podemos atuar, não é um movimento consciente, ele é inconsciente. E nisso é dividido entre simpático e parasimpático, tá? Que no próximo slide eu vou mostrar para vocês os dois aí, como eles estão divididos. E então, a parte autônoma ou visceral é a parte involuntária, que comanda a atividade dos órgãos internos, né? Como eu já falei para vocês, a digestão, batimentos cardíacos, intestino, estômago, tá? E outros que a gente tem. Nesse slide, na página 61, nós vamos falar então sobre o sistema nervoso autônomo visceral, que ele é dividido aí, né, em simpático e parasimpático, e eles trabalham de maneira antagônicas, ou seja, de maneira contrária. Um trabalha contrário ao outro. Por exemplo, depois, se vocês quiserem, vocês param o vídeo para ver todos. Eu vou falar alguns para vocês aqui, ó. Então prestem atenção. Parasimpático, contrai a pupila. Simpático, dilata a pupila. Parasimpático, estimula a salivação. Simpático, inibe a salivação. Parasimpático, reduz os batimentos cardíacos, tá? Simpático, acelera os batimentos cardíacos. Lá embaixo, ó, parasimpático, contrai a bexiga. O simpático, relaxa a bexiga. Então, eles trabalham de maneira contrária, a gente fala, de maneira antagônica, tá certo? Na página 61, então, nós vamos falar sobre a condução nervosa, mas antes da gente falar sobre a condução nervosa, só lembrando um pouquinho a estrutura desse neurônio que faz parte, né, desse impulso nervoso. Então, nós temos aí os dendritos, depois nós temos o corpo celular, depois o axônio, bainha de mielina, terminação dos axônios, então o sentido da propagação que vocês estão vendo do impulso nervoso, tá? Só relembrando um pouquinho a estrutura do neurônio, joia? E aí, falando um pouquinho, né, os dendritos aí, eles são especializados na recepção de estímulos provenientes de outros neurônios. O corpo celular, que é aquela parte do meio dele que nós vimos, é a região onde localiza o núcleo dele. E a maioria das estruturas citoplasmáticas é a região metabólica e ativa da célula. E os axônios é o prolongamento único,
tá? Que transmite os impulsos nervosos provenientes dos dendritos para outra célula nervosa, muscular ou glandulares. Então, a passagem dos elementos químicos sódio, potássio, através da membrana das células nervosas, entrando ou saindo dos neurônios, determina o impulso nervoso, tá? Então, por isso que eu coloquei um pouquinho a estrutura do neurônio para a gente lembrar para falar sobre a condução nervosa. Os axônios da célula nervosa é envolto por várias camadas, né, da bainha de mielina, a substância branca do encéfalo e da medula, que funciona como isolante elétrico, tá? Na página 61 e 62 da nossa apostila, nós vamos falar um pouquinho sobre a sinapse nervosa, que ocorre, né, entre os neurônios. Então, o que são sinapses, tá? Então, tem um esqueminha no slide e tem também na apostilinha de vocês também. É o esquema de dois tipos aí de sinapse que a gente tem. A sinapse nervosa são os pontos onde as extremidades de neurônios vizinhos se encontram. Então, as sinapses ocorrem no contato das terminações nervosas chamadas axônios com os dendritos de outro neurônio, tá? Então, a gente tem a fenda sináptica aí que vocês estão vendo e a transmissão dos impulsos nervosos através de uma sinapse química, tá bom? Na apostila, na página 62, vocês podem ver aí também a sinapse neuromuscular, que eu falei que eram dois tipos, né? Que ocorre entre o neurônio, as terminações aí do axônio e mais o músculo, tá? Então, certas substâncias atuam na sinapse nervosa, bloqueiam os neurotransmissores e, por momentos, impedem a condução dos impulsos nervosos de um neurônio para outro, ou atuam nas junções neuromusculares, impedindo a estimulação de um músculo. Isso acontece nos anestésicos, né? Quando nós tomamos anestesia, principalmente. Então, que fique claro para a gente que a sinapse nervosa é a região de proximidade entre neurônios ou entre neurônios e músculo, tá? Então, denominamos de sinapse, tá certo? Para encerrar, nós vamos falar um pouquinho na página 62 e 63 sobre o ato reflexo. Então, os atos reflexos são o quê? Reações rápidas e involuntárias sobre a ação de estímulos mecânicos, térmicos, luminosos, né, e etc. A retirada da mão diante de um objeto pontiagudo, o fechamento das nossas pálpebras diante da aproximação de um objeto, tirar rapidamente o braço ao encostá-lo numa chama, né, de uma vela ou em uma chapa quente. São respostas espontâneas ou automáticas, então nós denominamos de ato reflexo, isto é, nós não precisamos pensar para fazê-lo. Outro exemplo que nós temos simples é o reflexo patelar, tá? Como vocês podem ver aqui, tanto na apostila de vocês na página 63, como no slide que eu estou mostrando para vocês como isso ocorre. Então, no número 1, quando o martelo toca de leve o tendão patelar, os receptores no músculo são estirados, estimulados. O impulso nervoso viaja através do neurônio aferente em direção à medula espinal e no 3, o impulso nervoso viaja ao longo do neurônio eferente em direção ao músculo e a perna é projetada para cima, tá? Então, os atos reflexos que ocorrem sem controle são involuntários. Alguns são aprendidos inatos, como reflexo patelar. Outros são adquiridos por treinamentos, né? Que são os reflexos aí condicionados, tá? Então, mais um exemplo de ato reflexo, né? É a água na boca que a gente fala, né? Quando avistamos aí um alimento saboroso, tá? O estímulo visual vai para o cérebro e de lá sai outro estímulo até as glândulas salivares. O fechamento da pupila, tá? As meninas dos olhos, quando exposto à luz, também é um ato reflexo. Ou o bocejo também,
tá? Uma inspiração aí prolongada que ativa a oxigenação sanguínea, tá? Agora eu deixo para vocês, então, as atividades da apostila, página 63, o número 1, letra A e B, e o número 2. Na página 64, o número 4, A, B, C, o 6 e o 7, A e B. No 7, A e B, olha um pouquinho na página 62, tá? Quando eu falei sobre os dois tipos de sinapse que nós temos, quando ele pede para que a gente possa desenhar, esquematizar e fazer, tá? E o desenho do neurônio, nós também temos na apostila aí na página 61. E a página 65, o número 10. Bons estudos, uma ótima semana. Espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, eu estou no grupo nosso do WhatsApp do sexto ano. Um abração a todos.